Ele tem a política no DNA. O avô, a mãe são figuras importantíssimas no estado do Rio e na política nacional. E desde algum tempo ele se dedica como deputado estadual a cuidar do Rio de Janeiro. Talvez no seu período mais complicado, no seu tempo mais crítico. Estou falando do deputado Pedro Fernandes, que é pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PDT. Deputado, antes de mais nada, obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. O senhor candidato, o senhor acredita que possa tirar o Rio desse buraco, deputado? Olha, eu não tenho dúvida disso. Garanto para vocês que é muito mais fácil do que parece. O grande problema do Rio de Janeiro não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Eu te garanto que é só não roubar, não deixar roubar e administrar bem o dinheiro público que vai sobrar recursos para a gente avançar na segurança pública, na saúde, na educação e todas as áreas que consideramos ser essenciais aqui no nosso estado. Como o gasto do Rio de Janeiro sendo devorado por uma folha de pagamentos de ativos e inativos que não é pequena e que acaba atravancando até o investimento no estado do Rio. Tem como dar jeito nisso? Claro que tem, é claro que muita coisa precisa ser reformada, mas a gente precisa retomar o desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, aumentar a arrecadação, mas começar pela política de austeridade. O Rio de Janeiro gasta mais de 200 milhões de reais, Barbosa, naqueles pós-vistoria do Detran, que não serve para nada. A gente gasta mais de 70 milhões de reais com aluguéis de imóveis que são completamente desnecessários. A gente tem 18 secretarias e mais de 8.700 cargos comissionados. Nós temos mais de 1.200 cargos comissionados a mais do que o estado de São Paulo, por exemplo. Nós gastamos mais de 3 bilhões em cargos comissionados e contratações terceirizadas. Eu garanto para você que pode se reduzir mais de 55% desses cargos comissionados e também não fará diferença nenhuma para o estado do Rio de Janeiro. A gente gasta mais de 15 milhões de reais com vaga de estacionamento aqui no centro do Rio de Janeiro para os bacanas poderem colocar os carros. Milhões de reais para manter residência oficial do governador. A gente tem residência oficial e ainda tem residência de verão do governador, além do Palácio Guanabara, que é o local onde ele despacha. Isso é inaceitável. A gente paga o salário do governador, ainda tem que pagar mordomia, moradia, comida, bebida, transporte, enfim, o nosso salário é mais do que suficiente para a gente poder ter o nosso carro, a nossa moradia e não depender da população para absolutamente nada disso. E digo isso com tranquilidade porque fui o único deputado que abriu mão de todas as regalias que o deputado tem direito. Eu não tenho carro oficial, não tenho gasolina paga pelo governo, não tenho celular, não tenho vaga de estacionamento, não tenho absolutamente nada. E esse é o caminho para não resolver o problema, mas para a gente dar a missão de que vai ser dessa forma, com a política de austeridade, com exemplo, com ética, que a gente vai reverter esse cenário. No Rio de Janeiro faz tempo que as pesquisas não fazem uma indicação diferente da saúde como prioridade, e dessa vez fizeram. A segurança pública está berrando como um problema principal para o cidadão fluminense. E o senhor, eleito, vai pegar esse estado sem intervenção, só com as forças que acabaram perdendo essa luta contra a violência. E aí, como é que faz? Barbosa, primeiro dizer que o Rio de Janeiro não precisa de intervenção. A polícia militar, a polícia civil, a administração penitenciária são totalmente capazes de lidar com o problema de segurança pública. A gente precisa de liderança, a gente precisa de investimento, principalmente em tecnologia e inteligência. Você sabe qual foi o grande investimento que o Estado fez nos últimos anos em tecnologia e investimento, em inteligência? 0,03% do orçamento da segurança pública, que é de mais de 11 bilhões de reais. Enquanto a gente achar que só homens e fuzil vai resolver o problema, a gente vai continuar nesse caminho equivocado. A gente tem que investir em tecnologia, Barbosa. Isso é que vai fazer com que a gente consiga conter a migração da criminalidade, que antigamente era muito focada aqui na região metropolitana, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro e Baixada, e hoje está estendida para todo o estado do Rio de Janeiro. Essa política equivocada de UPP, que só fez fazer com que a migração avançasse para todo o estado, precisa ser revista. A gente tem que fortalecer os batalhões, a gente precisa fazer uma política de reposição de efetivo. A Polícia Militar perde cerca de 1.200 policiais por ano, a Polícia Civil perde cerca de 1.000 policiais por ano, e a gente não tem uma política de reposição para fazer com que esses batalhões e as delegacias fiquem cada dia mais fragilizados e enfraquecidos e não conseguindo dar conta desse aumento da criminalidade que a gente vem enfrentando hoje. A gente precisa construir uma política de fronteiras, na verdade não é fronteira, mas dos limites do Estado, para que não continue entrando no nosso estado todos os dias a quantidade de drogas e armas que entram aqui. A gente não fabrica armas, a gente não produz os insumos das drogas, mas entram todos os dias no nosso estado armas e drogas que hoje
afetam as nossas famílias, os nossos filhos e a nossa insegurança. Então a gente precisa fazer essa parceria com o governo federal para construir uma corregedoria mais forte, com auxílio da Polícia Federal e das Forças Armadas, para a gente avançar em inteligência, mas tem que fazer esse investimento maciço em tecnologia, fazer o monitoramento das vias principais em todas as áreas, acesso de comunidades, nos centros dos bairros, para que a gente possa fazer, inclusive, aquele monitoramento com reconhecimento facial, para identificar foragido, para identificar pessoas que vêm cometendo delitos e para identificar também aquela pessoa que veio a cometer algum crime e que infelizmente passa impune, como é o caso da Marielle. Hoje a gente tem menos de 3% de elucidação de crime no nosso estado, ou seja, a cada 100 crimes registrados, menos de 3 são descobertos e essas pessoas são presas. Isso significa que o crime aqui no Rio compensa. Você pode roubar, que você pode matar, que infelizmente você não vai ser provavelmente pego, condenado e preso. Então a gente precisa reverter esse processo. E é possível e eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Saúde. Saúde, estamos devendo. E aí, deputado? Deputado vira governador. Como é que põe a mão nessa massa aí? E muito, Barbosa. Eu sou profissional de saúde, eu sou dentista, trabalhei 8 anos da minha vida em emergência de hospital público e sei que quando você chega num hospital, você não é atendido com dignidade. Infelizmente, a gente precisa mudar essa regra, a gente precisa valorizar os nossos profissionais, a gente precisa dar dignidade, porque também não tem distinção de classe social, Barbosa. Você até pode ter um plano de saúde, mas se você sofrer um acidente, é para o hospital público que você vai, e é lá que vão decidir se você vai viver ou se vai morrer. Eu acabei de fazer uma cirurgia e graças ao plano de saúde eu tive a oportunidade de fazer essa cirurgia, porque se eu não tivesse plano de saúde, Barbosa, eu não conseguiria ter feito essa cirurgia eletiva, que no estado não proporciona isso para a população, e a gente vai reverter esse quadro. A gente precisa brigar com o governo federal para poder fazer com que o estado do Rio seja respeitado, porque hoje a gente recebe o menor repasse per capita do Ministério de Saúde em relação aos nossos hospitais. A gente precisa rever isso, rever o teto MAC da saúde. O Rio de Janeiro não pode continuar sendo desrespeitado dessa forma. A gente precisa aumentar a arrecadação, a gente precisa impor que o governo federal nos ajude, principalmente na área da saúde, para estimular, através do estado e dos municípios também, os consórcios intermunicipais. Você vai na Baixada Fluminense, você só tem o Hospital da Posse, que eu já tive o prazer de trabalhar lá, e o Hospital de Saracuruna. Aquela região inteira fica com uma demanda reprimida por falta de opção. E é possível o Estado entrar com 50% que seja desse custeio e os municípios com os outros 50% ou 25% para o governo federal poder ajudar também, mas sozinho ninguém consegue avançar. O Estado tem que ser, o governador tem que ser o protagonista dessa política pública voltada para esse consórcio intermunicipal, sendo garantidor, inclusive. O Estado repassa o ICMS para esses municípios. E se algum município não arcar com a sua responsabilidade nesse consórcio, o Estado pode ser o fiador, o garantidor, para que esses hospitais funcionem com qualidade e atendam a população. O senhor acabou de sair de uma secretaria municipal que cuidava principalmente, primordialmente, da população de rua do Rio, embora tivesse outras atribuições. Esse problema só cresce, a gente tem nichos de violência até com a Cracolândia, a gente tem uma população morando no centro da cidade agora em barracos improvisados, e a gente tem até se espalhando pelo grande Rio. Não pense que Nova Iguaçu, Caxias não tem o mesmo problema, tem, e Crescente, né, e outros municípios também, e até pelo interior do estado. Como é que é uma mistura de necessidade de saúde com moradia? Como é que se cuida dessa população desempregada, desassistida? Como é que você vai fazer com esse subtratamento que ele está dando a um cidadão muito importante, tanto quanto o empregado no Rio? Olha, Barbosa, é muito importante você avançar em várias frentes ao mesmo tempo. Começando pela prevenção das drogas. Não existe nesse estado nenhum trabalho específico, nenhum investimento específico em prevenção de drogas. Todo mundo sabe que depois que você entra por esse caminho, infelizmente você só tem 2 saídas. Ou vai para a cadeia, ou vai para o cemitério. Esse é um drama que a sociedade tem hoje e que a gente precisa atacar na prevenção para fazer com que essas crianças de hoje não sejam os viciados e os usuários de drogas de amanhã. Em segundo lugar, o maior projeto social nesse sentido é geração de emprego e geração de oportunidade. Quando eu fui secretário, eu coloquei curso profissionalizante em todos os nossos abrigos.
e estipulei junto ao prefeito 5% das vagas das contratações terceirizadas da prefeitura para as pessoas que moram nos nossos abrigos. E a partir daí ele vai poder ter a oportunidade de ter o seu emprego, e nós ainda fazíamos um complemento de R$400 para que ele pudesse alugar uma moradia para ele ou ajudar na residência de um amigo, de um parente, enfim, ajudando lá no custo. Ah, mas por que a gente dá esses R$400? Simples. O custo que um abrigado tem hoje para o poder público é de mais de R$2.200 por mês. Então é muito mais barato a gente proporcionar essa independência social, fazendo a qualificação profissional, colocando ele no mercado de trabalho e dando uma ajuda para que ele possa conquistar a sua independência social, porque isso não é um custo para o poder público, isso passa a ser uma economia significativa, porque a gente tem condições de reduzir o número de abrigos, proporcionando a essas pessoas essa independência social, que é o grande sonho de todos eles. Recado para fechar para o cidadão fluminense e brasileiro que ouve o senhor agora. Por que o senhor acha que vai mudar isso aí? O que o senhor tem para dizer para o cidadão, já que o senhor conhece a política como poucos, por estar dentro dela, e espera a confiança de quem está do outro lado? Olha, Barbosa, eu entrei para a política porque eu queria mudar, eu queria melhorar a vida das pessoas. Hoje eu sou um frustrado, um revoltado, porque, como qualquer cidadão, tenho medo de andar nas ruas, vejo a desigualdade social que existe, e como deputado a gente tem um papel só de propor, de fiscalizar, e isso infelizmente não resolve os problemas. Eu venho identificando, denunciando tudo isso que a gente falou agora, e não vê o resultado por parte do Executivo. Então no Legislativo a gente fica de mãos amarradas, e no Executivo a gente vai ter a oportunidade de entrar e mudar essa realidade. Eu me preparei a vida inteira para essa oportunidade. Eu estudei políticas públicas dentro e fora do país, tive o privilégio de poder estudar políticas públicas na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Fiz meu mestrado em gestão, estou acabando meu doutorado em gestão e garanto para vocês, mais uma vez, que o problema do Rio de Janeiro não é falta de dinheiro, é falta de gestão. O povo trabalhador paga imposto demais. Quando a gente vai no mercado, quando a gente vai no posto de gasolina, quando a gente recebe a conta de luz, a gente paga cerca de 40% desse valor no imposto. A gente já é descontado quando recebe o salário, porque fica retido na fonte através do imposto de renda. E além disso, a gente ainda tem uma carga tributária altíssima, montando uma equipe séria, reduzindo o número de secretarias, de cargos comissionados, acabando com gastos supérfluos, acabando com as mordomias que existem no serviço público e fazendo um trabalho sério, através da FAPERJ, que vai ser um grande instrumento para que a gente possa construir políticas de desenvolvimento econômico no nosso Estado. Porque nós temos aqui, Barbosa, no nosso Estado, o maior número de doutores do país. Nós temos aqui quadros maravilhosos, nós temos a UERJ, nós temos a UFRJ, temos a COP, temos a UENF, a UESO, enfim, uma série de entidades que podem e devem contribuir para que juntos possamos mudar essa realidade que a gente vive hoje. Obrigado, deputado Pedro Fernandes, por essa conversa. Teremos mais outras com ele e outras feras ligadas ao Rio de Janeiro, que tanto nos interessa e que precisa tanto de gente boa para tocar para frente, para o sucesso, essa cidade maravilhosa, esse estado incrível. A gente se encontra em breve no próximo programa. Até lá!